Olá, no Agro Nacional de hoje vamos falar sobre como a biotecnologia tem contribuído de forma sustentável para melhorar a qualidade de plantas e aumentar a produtividade na lavoura. Também vamos conhecer uma criação de búfalos, animais dóceis e resistentes que chegam a pesar quase 1 tonelada, com potencial para a produção de carne, leite e derivados. Ainda hoje, nossa equipe visita uma fazenda vertical de cogumelos com alta produtividade em pleno centro urbano do Rio de Janeiro, além de um curso de imersão na agrofloresta com foco em plantas medicinais e aromáticas para a produção de infusões, óleos essenciais e cosméticos. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. A aplicação da biotecnologia na agricultura tem contribuído para melhorar a qualidade de plantas e aumentar a produtividade agrícola de forma sustentável e focada na conservação ambiental. Dessa forma, é possível produzir alimentos de maior valor nutritivo e espécies mais adaptadas a condições adversas de clima e solo, além de mais resistentes a pragas, doenças e pesticidas. Para saber mais sobre esse assunto, nós conversamos com Adriana Brundani, diretora executiva do CIB, o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. A biotecnologia ela vem sendo usada na produção de alimentos há muito tempo. Desde que nós aprendemos a fazer pão, iogurte, queijos, nós já usamos biotecnologia, a biotecnologia clássica, que é aquela em que nós utilizamos um micro-organismo por um processo de fermentação. Já estamos usando a biotecnologia. O que aconteceu com o tempo foi que nós fomos aprendendo a utilizar biotecnologia de outra forma, que é a biotecnologia moderna, onde nós passamos a interagir com os genes dos organismos. Então, depois que nós conhecemos o material genético, nós passamos a interagir com esses genes, colocando um gene, fazendo uma modificação nele para que ele conferisse qualidade a um determinado produto, seja na área alimentícia, seja na área da saúde, na área ambiental, para várias áreas, na área industrial, nós utilizamos também esse tipo de ferramenta. Quando nós falamos de biotecnologia na agricultura, nós estamos falando de produtos que receberam genes de outros organismos. Mais recentemente, estamos vendo aí produtos que foram editados geneticamente e não receberam gene nenhum, são só produto de melhoramento genético. São plantas com resistência a determinadas pragas, com tolerância a um herbicida, e isso acaba sendo uma facilidade de manejo, no sentido de também preservação de área, de uma questão de impacto ambiental mais reduzido dessas culturas. Então, realmente, são grandes os benefícios. Os Estados Unidos é o primeiro, não é, em termos de adoção, em termos de área plantada. Em terceiro lugar é a Argentina. Nós somos o segundo país do mundo com maior área plantada em termos de biotecnologia. Quando nós chamamos um alimento de transgênico, significa que ele recebeu um gene de um outro organismo, não é? Então foi feito por isso toda uma avaliação em termos do impacto da introdução daquele gene naquela cultura. Por isso demora tanto para desenvolver um produto desses, ele precisa ser amplamente testado, amplamente estudado antes de ser liberado para comercialização. O que leva em torno de 15 anos para se desenvolver um produto desse, para que ele vá para o mercado. Quando nós falamos de um produto que foi editado geneticamente, são utilizadas técnicas em que nós induzimos alterações no material genético da planta sem colocar nenhum gene de outro organismo. Então ele não é considerado um organismo transgênico, ele é considerado um melhorado geneticamente, assim como o transgênico também é melhorado geneticamente, com a diferença de que ele recebeu um gene de outro organismo. A preocupação sempre com o transgênico está relacionada à questão dos efeitos da introdução deste gene. Quais são as possibilidades de impacto da introdução deste gene? Por isso, para garantir a segurança, se trabalha com genes que são amplamente estudados, são genes que são encontrados na natureza
e que nós já estamos muito acostumados a conviver com ele no meio agrícola. Normalmente, genes retirados de bactérias de solo, genes de uma própria planta, que existe um rigor muito grande de entendimento da relação desse gene com o material genético daquela planta, com o meio ambiente, com a saúde humana, com a saúde animal. O que acaba acontecendo é quando há um desenvolvimento de pesquisa, já se vai fazendo uma seleção dos melhores candidatos para garantir essa segurança para o consumidor. O fato de nós conhecermos muito o material genético das plantas ao longo dessa história toda de biotecnologia, que é uma história longa, e de genética, fez com que hoje nós entendêssemos muito mais quais são as características que estão ali presentes e que nós possamos, no futuro, trabalhar no sentido de manipular algumas plantas que têm uma possibilidade de extinção, justamente para aumentar a sua preservação, no sentido de você conseguir reter aquela espécie, tornando ela mais tolerante a um ambiente em que ela está vulnerável, em que ela poderia se tornar extinta. E veremos daqui para frente uma diversidade grande de produtos que vão ser editados geneticamente, como nós chamamos, além dos produtos transgênicos, que são aqueles que recebem um gene de outro organismo, produtos com benefícios diretamente para o consumidor. Então isso tudo nos dá uma possibilidade muito grande de se trabalhar no sentido de se desenvolver novos produtos que sejam cada vez mais orientados a uma produção agrícola com maior eficiência, com maior sustentabilidade, conectando muito essa produção agrícola ao que nós, como consumidores, queremos, não é? Que o nosso alimento chegue seguro e que ele cause o menor impacto possível para a alimentação humana. Então, realmente, biotecnologia veio para ficar. Nossa equipe foi conhecer uma criação de búfalos que existe há mais de 20 anos. Esses animais rústicos, que podem chegar a pesar 900 quilos, são muito dóceis, resistentes e têm grande facilidade de adaptação ao meio ambiente. Vamos conhecer as características produtivas dessa criação, tanto para a produção de carne quanto de leite e seus derivados, como a mussarela de búfala. O búfalo é um animal extremamente dócil, apesar do seu aspecto dar uma aparência contrária. Ele é um animal muito precoce, tanto em termos de cria, né, de ter os seus filhotes cedo, como também para acabamento para o abate. Então, com 2 anos se consegue facilmente levar um animal desses para o abate. Ele é extremamente resistente em termos de doenças. Não é que ele não fique doente, que ele não tenha, que as bactérias ou vírus não o atinjam, mas ele consegue responder bem melhor a essas doenças, a esses micro-organismos, geralmente nem mostrando sinais de doença. Além disso, ele é um animal que vive muito, é um animal muito longevo. Então existem fêmeas com mais de 20 anos que ainda estão dando cria e dando leite. Eu recebo os animais em torno de 8 meses a no máximo 1 ano. O peso varia muito, entre 150 quilos a 210, 220. E aí eles começam a serem trabalhados nos piquetes de capim, só capim, né? E mais a suplementação, que é uma ração apropriada para a idade deles. O búfalo é um animal ruminante, né? Herbívoro, então ele se alimenta de capim, de qualquer um desses vegetais, também de grãos, mas ele tem uma capacidade muito grande de transformar a fibra do capim em proteína. Ele consegue sobreviver melhor em cima de um pasto seco, com pouca proteína, com poucos nutrientes, do que um bovino. Eu tenho 35% de reserva florestal, não só para segurar o volume de água dentro da fazenda, como também
para que os animais tenham mais conforto. Então, esse conforto é fundamental. Água, muita água para o bebê, porque um animal desse aqui bebe em torno de 80 litros de água por dia. As pessoas que trabalham com leite, todas estão muito satisfeitas. Por quê? Porque além do leite ser muito mais produtivo em termos de tem mais matéria seca, mais qualidade, tem um sabor muito superior ao de bovino e também muito mais saudável, então tem sido o forte, tem sido realmente o leite, né? A produção de queijos. Inclusive nós temos produtores fora de Brasília, por exemplo, no norte, que é exportador de queijo. É um leite muito rico em gordura, muito rico em proteínas e também um pouquinho mais de lactose comparando com o bovino. Isso faz com que ele renda no laticínio em torno de 40% a mais do que um leite bovino. E ainda ele se qualifica para fazer alguns tipos de leite que são alguns tipos de queijo que são muito demandados. Por exemplo, a famosa mozzarella de búfalo. Então isso dá um valor agregado ao leite e ao próprio búfalo que atrai bastante os criadores. A carne do búfalo é uma carne que não é rica em marmoreio, tá? Tem pouco marmoreio, isso é uma vantagem no sentido de que para as pessoas que não podem consumir gordura, né, aquele problema de coração, colesterol, tudo isso, a carne de búfalo ela acaba sendo recomendada, inclusive a Associação de Cardiologistas do Pará recomenda a carne de búfalo. Ele tem uma cobertura de gordura bem interessante, então para você fazer um churrasco, aquela coisa toda, ele tem aquela gordurinha, mas quem quer comer a gordura, come, quem não quer, tira fora facilmente, além dele ter bastante proteína, a carne. Então é uma carne também considerada nutracêutica, quer dizer, ela nutre, mas também ela serve para prevenir, diminuir colesterol e coisa desse sentido. Não porque ela vai diminuir o colesterol, mas consumindo ela, você está consumindo menos carne que poderia te aumentar o colesterol. O mercado de búfalo é um mercado em expansão, tá? A carne de búfalo ela é procurada, só que é muito difícil você conseguir manter o fornecimento para algum lugar, porque se a gente fornecer para um açougue por uma semana e o açougue fica 3 semanas sem ter carne de búfalo, ele não quer mais, porque o cliente chega lá procurando e não encontra, não volta mais, ele acaba perdendo o cliente que poderia comprar outras carnes. Então a grande dificuldade da carne é a nossa escala de produção. Então a gente precisaria ter mais criadores próximos para poder manter uma produção grande. Já com a parte do leite, isso não é tão importante, porque os pequenos laticínios conseguem se manter e fazem entregas em mercados pequenos e coisas assim, e aí o laticínio acaba se desenvolvendo mais do que a carne. Mas, por outro lado, o búfalo tem mais uma vantagem, que é quando você está produzindo leite, os machos que nascem, a gente consegue engordar para carne, mesmo a gente não tendo um mercado tão amplo, a gente consegue vender bem melhor do que a gente estaria vendendo um bovino de leite. Existe preconceito, muito preconceito, mas existe uma parte da sociedade que valoriza a carne do búfalo, mas infelizmente eu não tenho como atender. Seria muito bom, mas não tem como atender. E acho que para o futuro a carne do búfalo é promissora, muito promissora. No próximo bloco, vamos conhecer uma fazenda vertical de cogumelos com alta produtividade em pleno centro urbano do Rio de Janeiro. E ainda vamos fazer uma imersão no mundo da agrofloresta com foco em plantas medicinais e aromáticas. Fique com a gente.
Agora a gente vai conhecer uma fazenda vertical de cogumelos em pleno centro urbano do Rio de Janeiro. O cultivo é feito em ambiente controlado e instalado dentro de um container reciclado, bem ao lado de um supermercado. Esse sistema chega a dobrar a produtividade em relação a uma estufa tradicional. Na fazenda vertical, você consegue utilizar menos espaço e produzir 5 níveis, 8 níveis, 10 níveis dentro do mesmo espaço. Se o espaço é bem mais eficiente. Para cogumelos, precisa de temperatura certa e umidade alta. E nós conseguimos criar esse clima perfeito todos os dias, com a temperatura, usando o sistema de climatização. Esse é um sistema bem flexível. O conceito para nós é produzir alimentos bem perto do consumidor, porque a média 50% dos alimentos tem perdas, a média 40% entre a fazenda e na loja aqui em Brasil. So, mais distância precisa transportar um produto e mais risco você tem para perdas. Ou seja, você gasta a quantidade que você produz 1 tonelada na fazenda, metade disso chega aqui na loja. Ainda mais se jogar fora. Aqui estamos produzindo cogumelos andando 10 metros para colocar dentro da loja, ainda cogumelos vivos. Pessoas colher cogumelo na hora para consumir. So, as perdas entre a fazenda e na loja é zero. A ideia é isso, é como está funcionando aqui, o consumidor chega aqui e consegue colher cogumelos direto dos blocos de produção aqui na loja. E também eles conseguem visitar a produção de cogumelos. Frequentemente tem crianças das escolas, grupos de escolas chegando aqui. Temos um professor, um doutor, especialista em cogumelos, trabalhando aqui, e ele faz tours, ele explica para pessoas as características e benefícios de comer cogumelos e como o cogumelo crescer, todo o processo da vida do cogumelo. So, não só uma oportunidade para colher um produto fresco, produzido localmente, mas também para visitar a produção. O produto é feito em uma forma totalmente natural. Ele cresce em blocos de serragem, alimentado com farelo de grãos. O produto não leva nenhum pesticida. E um cogumelo é um produto vegano, porque ele não usa nada baseado no animal. E mais importante para veganos, especialmente vegetarianos, fonte de proteína igual ao frango. Então, uma proteína vegetal é mais difícil para achar. E tem muitas variedades de cogumelos disponíveis agora aqui nessa loja. Se você é vegetariano e vegano e quer fonte de proteína sem agrotóxicos e fresco, é uma melhor alternativa para você. Nossa equipe foi conhecer um curso de imersão no mundo da agrofloresta com foco em plantas medicinais e aromáticas. Nesse processo, os alunos aprendem sobre os princípios ativos e substâncias terapêuticas, planejamento, plantio e colheita desse tipo de planta, além de entender como são feitos os processos para a produção de infusões para chás, óleos essenciais e até cosméticos. Vamos ver? Cid Semente, a gente vem executando um trabalho com as plantas medicinais e aromáticas dentro de sistemas agroflorestais. A gente trabalha através da biodiversidade, da cooperação entre as plantas para gerar um produto final terapêutico que tenha uma força da medicina da floresta. Muitas pessoas que são do nosso público vêm de fora, de outros estados, também de outros países,
Então, esse ano a gente teve nosso primeiro curso de imersão, que foram 10 dias, para a gente, de fato, aprofundar naquelas medicinas, entender a cadeia produtiva, desde a produção de semente, germinação, plantio, colheita, como colher da melhor forma e como beneficiar. Então, a gente tem a parte de chás, trabalhar com secagem, destilação de óleos essenciais e produção também de cosméticos. Vem gente que está estudando Ayurveda, vem médico convencional, vem químico, vem gente pesquisadora, vem gente que não sabe nada, então é muito legal que a gente consegue ter uma troca também. Às vezes a gente está falando de uma planta e uma pessoa traz essa experiência, traz a experiência da sua casa, do seu lugar, né? Que a gente está aqui no Cerrado, que é um bioma que tem umas características específicas. E daí vem gente do Brasil todo que traz a visão de um bioma mais frio, de um bioma mais seco. Então rola uma troca muito legal, né? A gente valoriza muito isso, não tem quem sabe mais, quem sabe menos, cada um com a sua experiência vai trazendo e vai somando, então, e vai criando essa diversidade também de projetos, de sonhos. Saem muitos projetos daqui, de pessoas que se conectam, então é muito lindo pra gente. Sempre quando a gente está doente, a gente fala, vamos tomar um chazinho para curar, e esse chazinho contém partes medicamentosas. Então, não é só um chazinho para a gente se sentir bem, tem princípios ativos ali, que muitas vezes dos princípios ativos que a gente tem nos nossos medicamentos comuns, partiram de plantas. São origens vegetais, são origens muitas vezes também de bactéria, mas em sua grande maioria são plantas. Então, o processo de secagem é um processo de transformação mais arcaico que o ser humano tem. Então, um processo de secagem tem que ser um processo muito bem feito, porque ali a gente só quer que tire a água, a gente não quer que os outros princípios ativos da planta também se percam. Então, nesse processo, a gente trabalha simplesmente com ventilação, circulação de ar e sombra. Uma boa secagem tem que ser feita à sombra. Outro momento também muito importante é a gente abrir a planta, que a gente fala, que é essa trituração. Quando a gente tritura a planta, a gente está fazendo com que os tecidos celulares se rompam e aquele óleo essencial que está contido dentro da planta possa ser liberado de forma mais fácil. Então, tem que ser um processo também com higiene, com um cuidado, porque também ali pode vir insetos. Então, como a gente está trabalhando com medicamentos, essa é uma atenção que a gente tem que estar. Outro processo que a gente trabalha é a parte da destilação, que o óleo essencial, o que é o óleo essencial na planta? É o mecanismo de defesa. Então, é a estratégia de sobrevivência que aquela planta tem com o ambiente que ela está. Então, o óleo essencial a gente tira e a gente faz os nossos perfumes, cosméticos, e eles têm poderes terapêuticos, porque são os metabólicos secundários da planta que, por sua vez, são os princípios ativos que contém dentro dela. Então, nesse processo de destilação, é um processo natural, é um processo que o planeta Terra faz, o macro-organismo faz, através da transpiração das árvores, a condensação, que é através das chuvas, e a precipitação, que é, de fato, a chuva caindo, né? Então, o processo de destilação, a gente replica isso que existe no macro, através do micro. Uma coisa que a gente vem notando também com essa difusão da agrofloresta medicinal aromática é a aproximação das mulheres com mais força, assim. Para mim, esse chamado foi muito forte. Eu já tinha me encantado com a agrofloresta de comida, do alimento. E quando eu vi que eu podia ter no mesmo lugar, não só o meu alimento, mas também as ervas, e também o meu chá, e também a minha cura, para mim fez todo sentido, né? E as mulheres estão sentindo muito isso. A agrofloresta está mudando, né, esse caminho, mas era um ambiente muito mais masculino, de muita força, muito trabalho, é um trabalho intensivo mesmo. A gente vem em planta, depois é um manejo, com facão, com motosserra, com tudo, assim. E com essa questão das ervas, as mulheres tomaram para si, esse é o meu espaço, né? Então, apesar de não ser um curso que a gente limita de ser só mulheres, assim, 80% que tem vindo são mulheres.
e a gente sente esse lugar das mulheres com muito mais força, assim, de se empoderar desse conhecimento que é muito ancestral, que a gente vê e que foi se perdendo, né? Que a gente tinha na nossa avó, de ter um quintalzinho, de ter as ervas ali, e a gente, com essa migração para a cidade, a gente perdeu muito isso. Então é voltar, é retornar, então traz muitas memórias, é muito lindo, assim. A gente mostra perspectivas de produção, de reconciliação do ser humano com a natureza e que a gente deixa de ser um vilão, um agente que sempre só extrai, coloca fogo, degrada o meio ambiente, a gente passa a ser um agente potencializador desse sistema e que a gente pode viver em harmonia, sim, trazendo recurso financeiro para a gente, mas também principalmente deixando um recurso ambiental, porque a gente não vai só colher o que a gente precisa, a gente também está deixando como consequência das nossas plantas medicinais, a gente está tendo consequência de uma floresta em pé. Então, acho que o mais importante desse sistema é que a gente pense a longo prazo, não só a curto prazo, porque a maioria das plantas medicinais, elas são plantadas em sistemas de monocultura em larga escala. Então, a gente colhe uma vez e depois o solo está aberto, coloca fogo. Então, como resultado do nosso chazinho, do nosso óleo essencial, a gente tem uma floresta em pé. Então, acho que esse é o grande diferencial de trabalhar com a agrofloresta medicinal e aromática. Por hoje, o programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o mundo do campo na tela da TV Brasil.